Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. No dia 29 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A maioria dos historiadores considera o tabaco como sendo de origem americana, onde foi cultivado pelos indígenas. Uma das hipóteses mais aceitas é que a planta surgiu nos vales orientais dos Andes bolivianos. No fim do século XV, os companheiros de Cristóvão Colombo viram pela primeira vez os índios fumarem. No Brasil, no início do século XVI, os primeiros portugueses a desembarcarem no país já encontraram o cultivo do tabaco em quase todas as tribos. Segundo os historiadores, em 1530, plantas de tabaco teriam sido levadas para a Europa e cultivadas pela família real portuguesa. Em 1560, o então embaixador da França em Portugal, Jean Nicot, ao saber que a planta curava enxaquecas, a enviou para a rainha em Paris, Catarina de Médici, que padecia deste mal. A rainha teria iniciado o hábito de pitar, sendo imitada pelos nobres da sua corte, difundindo a prática pelos demais países da Europa. Em apenas um século, o tabaco passou a ser conhecido e usado no mundo inteiro, expandindo-se por meio dos marinheiros e soldados e durante as expedições portuguesas que levaram a planta para o restante do mundo. Para falar sobre a evolução da indústria do tabaco, recebemos Sandra Mara de Oliveira Lima. Sejam bem-vindos ao Linha do Tempo. Gostaria de agradecer aqui a doutora Sandra Mara de Oliveira Lima. Muito obrigado, doutora, por sua participação. Imagina, as ordens. Doutora, por que a indústria do tabaco, do fumo, conseguiu atrair tanta gente, principalmente mais no passado? Olha, eles pegaram uma época em que a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, né? Então, até a indústria mesmo começar a produzir o cigarro, os homens usavam charuto, usavam outras formas, mas a mulher ainda estava resistente. Depois, na década de 1950, por aí, eles começaram, então, que a mulher começou a progredir no mercado de trabalho, ela começou a a indústria começou a ser alvo da indústria, né? Porque a indústria começou a produzir e relacionar o tabaco com poder, com fama, e com relação à mulher, eles investiram no sentido assim de glamour, de sexualidade até, porque naquela época, quando começou a surgir televisão, surgiu os meios de comunicação, as novelas, os filmes, não podia ter beijo, não podia ter assim uma demonstração sexual muito declarada. Então, eles começaram a usar isso para atrair. Então, o fumo como uma forma de ser sensual, né, de se mostrar mais atraente. E com os homens, eles usaram a técnica de machismo, de poder, de sucesso, né? Na época dos jovens rebeldes, eles começaram a usar, sempre aparecia, né, nos filmes, aqueles jovens mais poderosos, fumando. Então, a indústria, ela surgiu e junto já os meios de comunicação, eles começaram a propagar isso daí, justamente paralelo ao surgimento da produção do cigarro como a gente conhece hoje, né, industrialmente, porque até então era mais assim, caseiro, ou charutos, já estava mais devagar. Nesse sentido do glamour, a gente se lembra muito das propagandas, eram muito sedutoras, né, doutora? Fala um pouco sobre isso pra gente. Com certeza, a gente vê que a gente sempre mostra isso no curso, né, quando a gente trabalha com fumante,
que as propagandas não mostram os bastidores. Eles mostravam assim, poder, mostravam aventura. Eles apelavam muito para isso, né? A gente sempre via aquele cavalão bonito, mulheres bonitas do lado, e aventuras, lugares lindos, né? Por quê? Porque eles sabem que o ser humano ele é atraído por essas coisas. Então, você associando o cigarro a isso, dá impressão, uma falsa impressão que tudo vai ser muito mais bonito, muito mais gostoso, as conquistas vão ser maiores, né? Doutora, as propagandas elas não passam, não são veiculadas mais hoje na televisão, né? Essa foi uma das restrições. Houve algum impacto esse tipo de restrição? Olha, nós estamos vendo uma grande diferença, sim, porque a proibição da propaganda a nível de comunicação, né, de massa, assim, foi em torno do ano 2000, certo, mais ou menos. Depois disso, ainda continuou a propaganda nos lugares, nos postos de venda, continua ainda a propaganda das pessoas que iam distribuir cigarros para os jovens, nas praias, as moças de shortinho, bonitinhas, propagandas de esporte, no local, ainda existia. Então, a gente percebeu que diminuiu, mas não foi tanto impacto. O impacto foi maior depois que veio a lei de proibir de fumar em local público e fechado, né? Local coletivo, onde tivesse muita gente ali. Aí, depois disso, nós percebemos que o fumante foi se sentindo não só constrangido, como também acabou sendo um alerta. Ele começou a parar para pensar. Não, se está sendo proibido, ele começou, deu um choque assim nos conceitos, né? Então o negócio está sendo sério mesmo. E muita gente parou de fumar, nós temos mesmo pelas pesquisas. Então quer dizer que essa lei ela foi muito falada para ajudar o fumante, o chamado fumante passivo, né? Então essa lei sempre foi muito falada por isso, né? Para que a pessoa que não fumava, ela não fosse prejudicada por quem fuma. Mas então houve esse impacto no próprio fumante ativo? Sim, isso daí é porque o fumante, na época que surgiu a lei, ele ficou revoltado. A gente trabalhou com muita gente revoltada. Nossa, mas então só quem não fuma que tem direito? E o direito do fumante? Né? Mas isso fez com que eles parassem para pensar. Diminuiu bastante o número de fumantes no Brasil, depois dessa lei. Porque, como eu falei, ficou sem clima. O que era glamour, o que era bonito, o que era charmoso, começou a ficar constrangedor. E a pessoa hoje, ela tem vergonha de fumar. Antigamente ele se sentia o poderoso, a pessoa em destaque. Hoje não, ela tem vergonha. Mas ajudou principalmente o fumante. Doutora, a gente sabe que toda ação tem uma reação. Como que a indústria do tabaco reagiu a isso? Quais as medidas que ela vem tomando para contornar exatamente essa perda de clientes? Eles investem assim, o alvo deles são os jovens, que os jovens... Continuam sendo jovens? Continuam sendo os jovens e as mulheres, né? Porque a mulher, quando ela começa a fumar, ela tem mais dificuldade de deixar, né? Mas os jovens e as mulheres ainda está crescendo o número de mulheres que estão iniciando o cigarro ainda, por incrível que pareça. Os homens estão diminuindo, toda essa queda no número de fumantes está acontecendo pelos homens. As mulheres ainda estão começando a fumar mais que os homens e os jovens também. Mesmo com esse bombardeio de informações? Mesmo com esse bombardeio, porque o jovem ele ainda tem exemplos na mente dele dos pais que fumavam, ainda tem muitos pais fumantes dentro de casa, ele ainda não pensa em consequências. O jovem, ele experimenta drogas, então é uma curiosidade. E como o cigarro está aí solto, para quem quiser, eles ainda têm essa curiosidade de experimentar. A gente sempre ouve um clichê de que o cigarro é a porta de entrada para outras drogas. Isso é verdade, doutora? Correto. Ele quebra qualquer restrição. Ou uma pessoa que fuma, né, um jovem que experimenta o cigarro, ele se abre para outras drogas, sim. Se ele não experimenta o cigarro, ele já tem em mente, não,
é droga, ou que faz mal para mim, eu não quero. Então ele é mais firme na postura contra qualquer outra droga. Voltando àquela pergunta anterior sobre a reação da indústria, os cigarros, eles estão ficando mais viciantes ao longo desses últimos anos? Sim, a indústria ela tem trabalhado já há algum tempo, depois que começou a ser proibido fumar em lugar fechado e tal, eles têm acrescentado substâncias que provocam maior liberação de nicotina no organismo. Porque a nicotina é a droga que causa dependência, né? Então, eles acrescentam, por exemplo, amônia, né? A amônia faz com que a nicotina seja eliminada mais facilmente do cigarro e que o organismo assimile mais. Então, quanto maior o aproveitamento, vamos dizer, do cigarro, né? Ele tem uma certa quantidade de nicotina. Se o organismo absorver a maior quantidade possível daquele cigarro, a pessoa vai se viciar mais fácil. Então, eles estão mais viciantes. Uma técnica também que a indústria começou a usar, que eu falei com relação aos jovens, para atrair jovens, foi colocar sabor no cigarro, né? Cigarro menta, ou algumas sabor de chocolate, coisas assim, para poder, porque quando a pessoa começa a fumar, o cigarro é ruim. Ele passa mal, não é uma coisa gostosa, assim, prazerosa logo de começo. Mas por outros motivos a pessoa insiste, até que se torna viciado. Então, quando coloca um sabor gostoso, até criança, né? Eles têm como alvo, eu falo jovens, mas a partir de 10 anos eles têm intenção de que isso atinja crianças menores, para quando chegar na adolescência, ou chegar numa fase da vida que ele começa a analisar melhor, a raciocinar, a ter projetos de vida, ele já está viciado, ele já tem dificuldade de parar. Doutor, hoje a gente sabe que o acesso à internet é muito grande, as pessoas têm muito acesso à informação, mas existem pessoas que não acreditam ainda nos malefícios do cigarro, que a senhora encontra lá no curso? Ou as pessoas sabem dos malefícios, mas mesmo assim usam? Ou existem pessoas que realmente ainda não acreditam que aquilo pode causar um câncer, pode causar um infarto? Olha, acreditar, tem uns que ficam em cima do muro. Eles não dizem assim, declarado eu não acredito, porque seria uma ignorância fazer isso hoje, como você falou, em relação a tantos programas falando sobre o assunto. Mas o que eles não acreditam é o que acontece com eles. Ninguém acha que com ele vai acontecer isso. Não, isso daí acontece com o fulano, porque o fulano fuma tanto, ou acontece porque não se cuida, ou porque isso, porque aquilo. A pessoa nunca pensa, não, isso daí vai acontecer comigo, ou poderá acontecer comigo. Não, a pessoa não deixa, não sei se é um recurso assim de autodefesa, né? Negação, né? Negação. Então, não acha que vai acontecer com ele. Existem pessoas em faixas etárias um pouco mais velhas que começam a fumar? É difícil, hein? 90% das pessoas começam a fumar antes dos 18 anos. Adolescência. É adolescência mesmo. Agora, já aconteceu sim. Eu já tive pessoas assim que a gente acha um absurdo, mas, por exemplo, morre alguém da família, a pessoa está muito abalada, um parente fumante fala, fuma, isso aqui vai te acalmar. E às vezes a pessoa... Um momento de fragilidade. Fragilidade. Né? Tem pessoas que querem morrer junto, que não estão... Eles não é racional. Pega e começa e acaba se viciando. Existe um ou outro caso, não é a maioria não. Ok, doutora, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com Linha do Tempo. No bloco anterior do Linha do Tempo, você conferiu como a indústria do tabaco evoluiu ao longo dos anos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o tabagismo é diretamente responsável por cerca de 200 mil mortes por ano só no Brasil. Isso dá uma média de 23 pessoas a cada hora. A literatura científica já comprovou que o cigarro pode causar 50 doenças diferentes. A cada tragada, o fumante inala 4.700 substâncias tóxicas. Estudos também apontam que uma pessoa que fuma
têm 5 vezes mais chances de ter um infarto do que os não fumantes. No caso do câncer de pulmão, essa probabilidade sobe para 10 vezes. Apesar de todos esses malefícios, o número de fumantes no mundo está perto de 1 bilhão. Mas uma boa notícia: os adeptos do cigarro vêm diminuindo ano após ano. Para falar sobre o combate ao tabagismo, continuamos conversando com Sandra Mara de Oliveira Lima. Estamos de volta com o Linha do Tempo, recebendo hoje aqui a doutora Sandra Mara de Oliveira Lima. Doutora, como está o combate ao fumo hoje? Olha, nós temos trabalhado arduamente para que as pessoas consigam abandonar o vício. Nós sabemos que muitas querem, né? 80% das pessoas que fumam querem parar de fumar. Só não toma aquela decisão, é hoje, é agora, é para já. Aquele passo inicial, né? Vai dando tempo ao tempo, com medo de enfrentar mesmo, né? Mas aqueles que realmente querem e começam tem esse grande desejo, só 3% consegue parar sozinhos. Eles precisam de ajuda. É diferente, porque antigamente a pessoa fala, é questão de vergonha na cara, então meu avô falou, eu não fumo mais, encostou o cigarro e nunca mais fumou. Existe hoje isso, alguns conseguem isso, mas está mais difícil. Justamente pelo estilo de vida hoje, muito estresse, muita cobrança, a vida hoje é muito sacrificada para muitas áreas, né? Então, a pessoa se apega ao cigarro para se aliviar. Uma válvula de escape quase. Uma válvula de escape. Então, pelo estilo de vida hoje, associado ao que nós falamos em relação ao cigarro se tornarem mais fortes, mais potentes em termos de liberação da droga viciante, que é a nicotina, então nós temos que trabalhar muito mais intensamente. Não é só conscientização, a gente tem que trabalhar vários pontos para conseguir fazer a pessoa parar de fumar. Um desses pontos é o adesivo? Um deles é o adesivo, porque é a retirada gradual da nicotina. Então a gente trabalha com uma retirada imediata do cigarro, mas gradual da nicotina. Então, você tirando o cigarro, você vai trabalhando os hábitos, as associações, ou se livrar do costume do cigarro e também livra a pessoa de mais de 4.000 substâncias nocivas. E o adesivo fica só com a nicotina, porque aí você vai diminuindo aos poucos e a pessoa não sente tão intensamente o sofrimento pela dependência química. Há casos que só adesivo, só a ajuda do adesivo consegue fazer essa pessoa se livrar do vício hoje em dia? Sem grupo é difícil. É mesmo? Sem a pessoa participar de um grupo é difícil. Tanto é que na Secretaria de Saúde a gente não fornece adesivo para quem não participar de grupo. Porque a gente fala, é um tripé o abandono do cigarro. Porque a pessoa fuma, por que ela fuma? Ela fuma pela dependência química, que aí o adesivo trabalha isso. Pela dependência psicológica, né, ou emocional, as associações com a vida, que aí a gente tem que trabalhar com o grupo e motivação, incentivo, orientação e às vezes até algum medicamento via oral. E o condicionamento, né, que a pessoa está ali há muitos anos fazendo os mesmos movimentos, condicionando, associando o cigarro a tudo. Então também isso daí precisa do grupo, precisa de orientação. Então a gente pega muitos pacientes que já fizeram tratamento com médicos bem intencionados, que eu acho que estão fazendo a parte deles, que medica com medicamento via oral, um antidepressivo, ansiolítico, e o adesivo, e a pessoa não para, porque ela não se envolveu num tratamento. Doutora, a senhora disse na questão das mulheres que ainda está crescendo o número de novas fumantes, mas os homens estão diminuindo e no número geral está diminuindo, né, na verdade. Ano após ano o número de fumantes está diminuindo no mundo. A senhora acha que a gente caminha para ter gerações sem fumantes? Então, essa é uma discussão muito grande, né?
Desculpa interromper, porque eu vejo na minha geração muito menos fumantes do que na geração dos meus pais, por exemplo. E eu imagino que nos meus filhos isso vai continuar. Queria saber a visão da senhora. Então, tem uma linha. Hoje tem um grupo, né, de pessoas trabalhando para isso, que é mundial, ligado à Organização Mundial de Saúde, né, que é a Convenção Quadro de Combate ao Tabagismo. Então, existem reuniões de pessoas ali discutindo. E existem grupos com a tendência de trabalhar não para o abandono, mas para fazer com que a pessoa, se ela não quiser parar de fumar, ou se ela não conseguir, para que ela tenha um estilo de vida saudável, para que não seja tão intensa a obrigação de parar de fumar, né? E eu não sei se isso é motivado pelas indústrias, sim. Eu não sei de onde vem essa linha. Então, pelo tom da senhora, eu acredito que a senhora não concorda muito. Eu não concordo, eu não vejo como uma pessoa controlar uma droga. Porque tem a tolerância, a pessoa ela não consegue fumar meia dúzia de cigarro. Ela dali, ela aumenta, ela passa o nervoso, ela aumenta, as coisas vão ruins, ela aumenta. Então, a pessoa não tem controle da droga. Então, tem que se afastar. Eu sonho com uma geração totalmente livre de cigarros. Mas, pelo andar, né, das discussões, a gente sabe que existe uma linha que pode se fortalecer por incentivo da indústria, aí vem outros interesses do cultivo, do plantio, de trabalhadores, de desemprego e... Uma cadeia produtiva mesmo. Uma cadeia produtiva, inclusive indústria, né? Então, é muito complicado você exterminar, vamos dizer, com o cigarro, tirar totalmente. Mas eu sonho com isso, não sei se dá para acreditar que isso vai acontecer. Ok, doutora, e para a gente conseguir isso, eu acredito que esses cursos que vocês fazem aqui são muito importantes e eu gostaria que a senhora também desse, eu sei que é difícil, assim, em um programa de televisão dar algumas dicas, mas gostaria que a senhora tentasse dar algumas dicas para quem quer parar de fumar. Olha, importante é determinação, é a primeira palavra, a pessoa tem que realmente decidir. E decisão não é uma simples vontade, né? É falar, não, eu não quero mais isso, buscar ajuda, né? Participar de grupos e cuidar da saúde, procurar se distrair com outras atividades que ajudam a parar de fumar, tipo exercício físico, né? As caminhadas, de uma geral, tomar bastante água. Tem que jogar o cigarro, porque assim, enquanto você está com o cigarro ali, você vai fazendo tudo e fumando junto, né? Buscar companheirismo com pessoas que tenham, que possam ajudá-los, que tenham interesse que ela pare de fumar, porque tem muitos amigos da onça que você não vai conseguir coisa nenhuma, ei, olha, você está nervoso, fuma um cigarrinho, tem vários tipos. Mas tem as pessoas que amam, que querem te fazer bem. Não, vamos lá, eu te dou, dá o ouvido, dá o ombro. Então, é importante a pessoa procurar promover a saúde física e mental nos relacionamentos, porque a parte psicológica, quem está mal nos relacionamentos, ela sofre muito mais para deixar de fumar do que quem tem uma pessoa que apoie, que ajude. Então, é beber bastante água, fugir do cigarro, dos ambientes que tem cigarro, comer uma alimentação bem mais saudável, bastante verdura, legumes, evitar o café que atrai o cigarro, evitar a bebida alcoólica, porque libera todos os teus desejos, né? E também trabalha quimicamente, atrapalhando o abandono, e buscar não entrar em atritos, não acentuar o estresse do dia a dia, né? Doutora, os cursos, eles são gratuitos? As pessoas podem procurar? Como funciona? Então, nós temos ali na Igreja Adventista, né,
Os cursos são gratuitos, nós temos uma equipe grande de pessoas trabalhando ali. A gente trabalha com adesivo, a gente trabalha orientando toda essa alimentação. Nós fazemos uma vez por ano, aqui na Igreja Central, na Praça Itália, e agora nós temos uma outra equipe fazendo no mês de agosto. Nós fazemos aqui na Igreja Central em maio, e uma outra equipe que faz no mês de agosto, ali próximo do bairro Terra Branca. Entendi. O telefone é só ligar, a gente vai colocar aqui embaixo, só ligar e buscar mais informações com vocês. Isso, é gratuito. A pessoa quer parar de fumar, pode ir lá. Nós tivemos agora, estamos ainda terminando um grupo que começou em maio com 210 pessoas. E nós temos ali, a maioria já deixou de fumar. Nós estamos acompanhando aí uns ou outros que estão com um pouco de dificuldade, mas não tem ninguém fumando igual fumava antes. Tinha gente lá que fumava 3 maços por dia, 2 maços por dia, hoje está com 5 cigarros. Então, estão na luta, já faz 2 meses, né? Quase vai fazer 2 meses agora, em julho. Estão na luta, mas estão firmes, Só para a gente finalizar, a percepção na qualidade de vida é em poucas semanas, né, doutora? Com certeza. É questão assim de... Bom, na primeira semana, só a pessoa que nunca abandonou o cigarro, não ficou nem um dia sem fumar, só dela ficar 1 semana sem fumar, a autoestima dela aumenta demais. E a respiração já melhora, né? O nível de nicotina no sangue já zera logo em seguida. Com 2 semanas ela está subindo escada, respirando bem melhor, já melhora a tosse, já melhora algumas dores de cabeça, gripe. Fica o nervosismo ainda, que demora um pouquinho mais, às vezes uma insônia, aqueles sintomas da abstinência, que isso aí é fácil trabalhar, muito mais fácil do que trabalhar o abandono imediato. Doutora, muito obrigado por sua participação conosco. Imagina, eu que agradeço o convite. O Linha do Tempo de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.